aí, né? Eita, não botei nem aqui ainda. Desligou, ó. Como a gente mencionou, a gente está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, permanecendo nas instruções dos Espíritos, que é, como eu disse, é um dos capítulos mais longos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente permanece estudando esse capítulo, né? Vamos lá. Deixa eu ver onde está. Aqui. Não apareceu. Apareceu aí. Pronto. Vamos lá. Vamos começar de novo aqui, porque deu um probleminha, mas vamos compartilhar essa tela para a gente cuidar da gravação. Então, é isso que a gente falou, né? Estamos aqui nesse capítulo 5, roteiro não, na parte sétima estudo que a gente está tendo aqui do Bem-aventurados os aflitos. E hoje a gente vai estudar essa lição 24, que é um pouco o contexto que a gente estava conversando aqui, a desgraça real, né? Então, dentro desse universo que a gente está falando aqui, esse espírito, que na verdade chama-se Delfina de Girardin, em Paris, 1861, ela vem nos abordar o seguinte: toda a gente fala de desgraça. Toda a gente já sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os que se sentem desgraçados, o supõem. Ou seja, quem está no mundo espiritual chega para a gente para dizer: o que vocês estão dizendo que é uma desgraça, não. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume. Lume é aquele fogozinho, né, do fogão, né? No fogão que está faltando gás. No credor que ameaça. No berço em que o anjo sorridente desapareceu. Nas lágrimas, no féretro na urna, no ataúde, no enterro, que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado. O veio na angústia da traição, na desnudação do orgulho, que desejara envolver-se em púrpura, e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso, e a muitas coisas mais, se dá o nome de desgraça na linguagem humana. A gente chama tudo isso de desgraça. Isso é uma desgraça, é o que ela está dizendo aqui. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. Para quem está vendo o aqui e agora, para quem está vendo o recorte do tempo na matéria. A verdadeira desgraça é o que ela nos relata. Porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Ou seja, o que você faz da sua vida e o que há de virar dessa sua decisão é que é a verdadeira desgraça. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. É aquela história.
Aparentemente, uma coisa que provoca alegria e felicidade para alguns pode acarretar no porvir algo. Por quê? Porque a gente tem a certeza de que ninguém escapa da lei. É aquela história, você está tendo a oportunidade, maravilha. Cumprir com as suas decisões é que vai ser a verdadeira desgraça. Ou seja, o que você fez, o que você procedeu, a maneira que você oportunizou, tudo que lhe foi ofertado, é que vai decidir a sua felicidade ou a sua tristeza futura. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres, que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Ou seja, é a perspectiva do olhar. Para quem está no momento vendo a tempestade arrancando tudo, para quem está no momento vendo a calamidade, vendo a intempérie, para quem está no momento vendo o flagelo destruidor, é uma desgraça. Mas a partir do momento que você enxerga depois, vai, puxa vida, aquilo ali foi para sanear. Então, na hora que eu estou passando pela dificuldade, pela dor, pelo problema, puxa vida, está doendo. Mas depois que eu enxergo o mertiolate que ardeu, foi para me curar. Foi para promover um bem-estar. Né? Agora, resistir é o que João dizia. Resistir e suportar é que é o desafio. Como você encara a fervura? Né? É aquela história que o Matuto diz, o bom cabrito não berra. Então, na hora da dificuldade, a vontade que tem é berrar. Porque está doendo. Porque, aparentemente, quando a gente está olhando o momento, o instante da desgraça, está doendo. Né? Mas aí é a perspectiva de enxergar o porquê eu estou passando por tudo isso. Né? Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhes as consequências. Assim, para o bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, aumentar a acuidade visual, aumentar a perspectiva, porque é lá que as consequências se fazem sentir. É lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Tudo o que aparentemente se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida futura, com a vida corporal, e encontra a sua compensação na vida futura. É aquela história de Divaldo, quando chega numa casa e vê a mãe do amigo, do vizinho, numa cama, sendo acometida por uma doença terminal. E aí ele olha, doutor Bezerra aparece, aí faz, doutor Bezerra, ele vai melhorar. Aí ele diz, vai. Aí ele vira para o vizinho e diz, não se preocupe não, que ele vai melhorar. No outro dia, quando ele chega, vai passando pela rua, tem um velório na casa. Aí ele faz, puxa vida. Aí ele entrou, disse, quem foi que morreu? Quando chegou lá, era o pai que tinha morrido. Aí o amigo vira para ele e fala, mas você não disse que ele ia melhorar? Aí, Bezerra, aí ele vira para o doutor Bezerra e fala, mas doutor Bezerra, você não disse que ele ia melhorar? Aí o doutor Bezerra sorri e disse, vai, meu filho, ele vai melhorar, ele já melhorou, ele não está sentindo mais dor, não está sentindo mais nada, ele está bem. Ou seja, quando a gente chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessam as dores, os problemas, as dificuldades, acabaram, porque essas ficaram no corpo. Essas ficaram na vida material. E encontra a compensação na vida futura. Dependendo de como você suportou. Muito ampla. Claro, claro. É quase uma demência, né? É, mas é isso. É difícil.
É muito difícil. Mas essa compreensão, Rita, é a compreensão do aluno que entende, que sofre quando passa numa repetição de ano, porque aquilo é para o seu aprendizado. Essa é a compreensão. É fácil entender isso? Não, porque quando você está fazendo a prova, você reclama. Você xinga o professor, você xinga seu pai que lhe exige que vá para o colégio, você reclama porque acorda cedo, você acorda porque, em vez de estar brincando, você está tendo que estudar. Você reclama de um bocado de coisa. Porque a gente prefere as portas largas. A gente prefere as coisas que tocam a materialidade dos nossos sentidos. Porque a gente ainda é uma alma recalcitrante, que a gente prefere as portas largas. Por isso que a gente acha ruim. Por isso que a gente acha ruim. É por isso que a gente tem dificuldade de desapegar. Mas o que está dizendo aqui é o seguinte, olha, você passando por isso, amanhã, se você passar, você vai estar numa condição melhor. A escola que você vai estudar vai ser melhor. Os alunos que vão estudar vão ser melhores. Não vai ter inveja, não vai ter bullying, não vai ter ninguém lhe chamando de apelido, não vai ter ninguém criando dificuldade para você. Vamos segurar a onda. Não vai ter parente que lhe vire a cara. Não vai ter familiar que faça de conta que não lhe conhece. Não vai ter um bocado de coisa. Que você passa por isso. Pelas dificuldades que você está passando. Agora, você é inocente, você é injustiçado, você está passando por isso porque não merecia? Também não. Porque nós também não somos santos. Porque às vezes a gente se coloca, mas eu não merecia isso. Será? Será que... Agora, isso não quer dizer que você vai se sentir o pior das criaturas. Não. A gente vai se sentir... Valeu, Jesus, eu estou passando por isso porque eu suporto. É dificílima, Ana, mas não é. Não é para aprender, não. É porque são poucos os escolhidos. Mas daqui a pouco... Porque muitos são chamados, Ana. Muitos são chamados. Muitos são chamados. Mas poucos são escolhidos. Porque o funil, a boca é pequena, porque é aquele que vai dar o testemunho. Você acorda bem porque você sonhou, você estava num ambiente melhor, você foi fortalecido, você teve ânimo, acordou para cima. Mas quando você acorda e vai atravessando a pressão, a egrégora do mundo material, o telefone toca, a cara feia, aí você fala, meu Deus do céu, para o mundo que eu quero descer. Para o mundo que eu quero descer. Isso é os compromissos do mundo material. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo. Mas como que eu preciso fazer isso? Como que eu preciso fazer isso? É nessa hora que a fé é que tem que nos saltar. Nessa hora que a fé tem que dizer, Jesus, ó, até aqui eu fiz. Agora é com você. Você é que tem que segurar na minha mão e manda um estudante de matemática. É aquela historinha de doutor Bezerra, né? Aí doutor Bezerra vai dizer, ei, amigo, eu já mandei vários. Mas vamos dar conta, né? Diga aí, amigo. Você usa uma palavra bem importante que eu tenho como. É. Pensando por que tudo, por que isso, por que assim, por que. Como fazer? Como fazer? Isso. Agora, quem tem um porquê, qualquer como vale a pena. Já dizia Nietzsche, que é a base do livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Foi o cara que resolveu enfrentar e vencer Auschwitz. Aqueles prisioneiros dos campos de concentração. Então, esta frase de Nietzsche, que dizia, quem tem um porquê, justifica qualquer como. Quem tem um porquê, justifica qualquer propósito. O que é que nós estamos fazendo aqui?
A quem eu sirvo? Qual é o meu propósito? Porque se eu não tiver propósito, eu não tenho por que acordar. Eu não tenho por que lutar. Eu não tenho por que arregaçar as mangas. Eu não tenho por que atravessar o dia e chegar à noite. Propósito. O que é que eu estou fazendo aqui, Rita? Qual é o seu desafio de hoje? Se a gente desistir, a gente desiste de acordar, de lutar, de perseverar, de seguir adiante. A gente está aqui em busca de um propósito, em busca de um sentido. Né? É a palavra-chave, em busca do propósito. Isso. Não por que das limitações. Sim, porque quem tem um propósito, qualquer coisa se justifica. Vitor Franco resistiu aos campos de concentração porque ele tinha um amor, porque ele tinha por que ficar vivo, ele queria sair dali para se superar. Então é aquela luta, eu vou lutar, eu vou continuar perseverando. Eu vou continuar perseverando. Como dizia Machado de Assis, ao vencedor as batatas, né? Brás Cubas, né? Assim? Aquele livro que eu li na época de redação do colégio. Ao vencedor as batatas. Eu tenho que lutar para chegar e conquistar minhas batatas. Né? Muitas vezes as batatas, onde estão as batatas? Às vezes está apenas na glória de dizer, puxa vida, eu vi e venci. Como dizia o imperador, o general Marco Aurélio, né? Eu vi e venci. A gente está aqui na encarnação para quê? Qual o propósito da minha encarnação? Por que eu estou aqui lutando? Por que eu vou dormir e vou acordar e amanhã será outro dia para quem acordar, né? Por que eu preciso acordar? Porque eu preciso dar conta da minha administração. Eu preciso ter um propósito da minha existência e seguir adiante. Está doendo, está doloroso, é complicado. Tudo isso é verdade. Mas a fé é entregar. A fé é confiar. A fé é ter a certeza de que amanhã será outro dia e de que eu estaria acordado. Essa é a certeza, é a fé. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. E aquela outra expressão que diz, quanto mais escura a noite, mais se aproxima o amanhecer. Então o amanhecer está logo ali. O amanhecer é sol, o amanhecer é esperança, o amanhecer é aventura. O amanhecer é o anjo bom que vai bater na tua porta e vai dizer, Ana, você me chamou? Né? Também não adianta ficar só orando. Não adianta ficar ajoelhado de manhã, de tarde, de noite, abrindo página e lendo, dizer, Jesus me ajuda. Tem que fazer alguma coisa. É aquela história da carroça que atolou. A carroça atolou e tinha um religioso e tinha outro que não acreditava em nada disso. Era da ação. Aí o que rezava, ajoelhou-se, ficou, Jesus me ajuda, manda um anjo tirar a minha carroça. A carroça atolou, não sei o quê, ficou rezando. Passou um dia rezando. E o outro tirou a camisa, lutou, arregaçou, se cortou, meteu o pé na lama, mergulhou, caiu. Final da tarde, o que continuou rezando, e o outro lá exausto caiu. Bom, caiu lá, cansado. Lá para as tantas aparece uma luz. Aí o anjo chega, acorda o que estava exausto. Bora tirar a carroça? Aí o cabo abre os olhos assim, quando vê o anjo, né? Aí disse, rapaz, não é comigo não, é o outro aí que passou o dia te chamando aí, não é comigo não. Ele fez, rapaz, deixa de ser besta, Deus ajuda quem trabalha, vamos lá tirar vamos tirar a carroça. Então, isso é uma brincadeira que, claro, que a gente não... Mas, na hora de orar. É como disse Cipriana no livro Obreiros da Vida Eterna, eu acho que é Cipriana, que está um ataque na colônia espiritual, eles se prepararam, aí uma da equipe que integrava a caravana de André Luiz disse, mas, irmão, vamos orar. Ela fez, não, isso eu faço todos os dias de manhã, mas agora é hora de agir. Então, a gente tem hora de orar, porque a oração é a que nos abastece, nos fortalece, mas a gente tem que cair em campo. Tem que cair em campo. Então é hora de acordar cedo, levar menino, fazer isso, fazer aquilo outro. Se você ficasse em casa orando o dia todo, um menino ia para o colégio, você não ia fazer nada disso. Tudo tem seu tempo, tem sua hora. Né? Então, vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as venas de vossas almas iludidas.
A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprime a ação do pensamento, que atordoa o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Isso é as portas largas. É uma alma arrependida que, por certo, passou por tudo isso, como nós passamos, e diz a gente isso: infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação. É a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprime a ação do pensamento, que atordoa o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Isso ela fala de uma condição de espírito, dizendo: já passei por isso, e isso é infelicidade. É difícil a gente chegar no mundo material de hoje, no meio de uma festa, no meio de uma situação, e dizer: ó, isso é infelicidade. Sai daí, rapaz, tu não sabe de nada, vai-te embora. É aquela história: deixa eu curtir a vida, que a vida é curta. Não é assim? Não estou dizendo que a gente não tem que curtir a vida, não. A gente tem que ser feliz, a gente tem que curtir a vida, sim, com as oportunidades que ela dá. O que a gente não pode é se dedicar exclusivamente à curtição da vida, porque isso não é felicidade. A felicidade verdadeira não é essa. Onde estão os amigos na hora da dificuldade? Onde estão? Porque quando eu estava bem, feliz, abastado, com a casa cheia, com tudo florido, a casa vivia cheia de amigos e pessoas que me queriam, que me requisitavam. E onde estão esses agora? Porque aparentemente aquilo era a felicidade. Mas o que ela está dizendo é que isso é infelicidade. Essa felicidade é temporária. Sim. Mas é isso. Naquele momento, naquela janela, naquele instante de que a mesa estava farta, as bebidas estavam disponíveis, a piscina limpa, o churrasco, tudo era maravilhoso. Todo mundo queria usufruir das portas largas, da alegria, do prazer, do tumulto, da vã agitação, da satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprime a ação do pensamento. E a gente via cheio de amigos. Amigos. Na hora da dificuldade, do problema, das angústias, do medo, das inseguranças, cadê? Onde estão? Né? Então, esse é o problema, é o que o Espírito está dizendo aqui. Esperai vós que chorais, tremeis vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. O corpo está satisfeito. Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provações, credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquele que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Ou seja, as provações aguardam aqueles que se equivocaram das oportunidades que tiveram. Porque o que foi que a gente fez com as oportunidades? A vida é feita de escolhas. Se eu estou passando por determinadas provações, expiações, são escolhas que eu fiz. Ou aqui ou lá atrás. São as minhas escolhas. Então é saber suportar com serenidade, enfrentar com serenidade e seguir adiante, né? Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis, então, como bravos soldados, que, longe de fugirem do perigo, preferem as lutas dos combates arriscados, a paz que lhes não poderia dar a glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniformes, desde que saia vencedor com a glória? Ou seja, a glória do soldado é vencer a batalha. O que é que importa se na batalha eu perder as armas, eu me sujar, eu rasgar meu uniforme, eu gastar as munições? Não importa. O importante é cumprir a missão e cumpri-la até o fim, como dizia Dom Helder Câmara.
quando ele nos fala que importa se ao chegar eu nem pareça pássaro, que importa se ao chegar eu venha tropeçando, caindo, soltando penas, caindo os pedaços. O importante é cumprir a missão e cumpri-la até o fim. Então, nós somos esses pássaros que vamos caminhando, trôpegos, cansados, caindo as penas, uma após a outra. Não importa. O que importa ao soldado perder tudo isso no campo de batalha? O importante é cumprir a missão. O importante é ser vencedor e com a glória de ter lutado o bom combate. Então, o que importa ao que tem fé no futuro? Deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste. Que importa ao que tem fé no futuro, deixar no campo de batalha a vida e a riqueza e o manto de carne, contanto que a sua alma entre gloriosa no reino celeste. Eu não posso perder a minha alma. O que importa é eu ganhar o mundo e perder a minha alma, como disse o nosso Jesus, nas suas afirmativas gloriosas, que nos coloca diante dessa perspectiva. Não adianta eu ganhar o mundo e perder a minha alma. Né? Então, esse espírito nos dá essa perspectiva do que é a desgraça real. Claro que no momento efetivo da encarnação, a gente acha e julga que tudo está restrito e circunscrito à matéria. Mas ela nos dá a perspectiva de olhar de cima do mundo. Né? Ela nos dá a perspectiva de um olhar mais ampliado, dizer, preste atenção nas consequências de suas escolhas, preste atenção nas consequências de sua atitude, porque quem planta ventos vai colher tempestade. Não tem como escapar dessa lei, não tem como pedir um jeitinho ou uma ajuda ou um cartão de referência, né? É da lei. Né? Então está aqui Delfina de Girardin nos explicando essa questão. Né? E, para não deixar de falar de mais um texto, vou falar sobre esse aqui, a melancolia. Melancolia, que é um momento que todos nós passamos. Né? Sabeis que, por vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar a amarga vida? Pô, aquela história está tudo bem, mas a gente vai dar um banzo, né? Dá uma tristeza, dá uma angústia. É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota. Essa palavra, meus irmãos, ela é muito atual. Essa palavra é muito atual. Eu olho na... Vinícius está com cara de bronzeado, não está com cara de esgotado, não, mas tá. Mas a gente olha para algumas expressões assim, a gente vê esgotamento. A gente vê o esgotamento, a gente vê o cansaço, a gente vê o peso do fardo que a sociedade está se sentindo pesada. É aquilo que você disse ontem. No Bom Dia, a gente já identifica como aquela alma está. Eu digo, bom dia, Cida. Se ela disser bom dia, a gente já vê a energia, né? Mas se a gente dizer bom dia, velho, bom dia. Bom dia. O que é bom dia? Bom dia de quê? Tá vendo, não, é? Então, você já sente, porque a gente está exaurido. A gente está cansado. Porque para onde a gente olha, a gente faz, puxa vida, como eu queria. A gente está cansado. A gente está cansado. Então, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos nossos corações e vos leva a considerar amarga a vida. A gente sente que as pessoas estão amargas. As pessoas estão exauridas, porque o nosso espírito, que nasceu para a felicidade, se esgota, cansado. Eu ontem mesmo disse, eu estou cansado. O espírito dando conselho, isso, aquilo outro. Eu digo, meu irmão, mas, me desculpe, mas eu estou cansado. Esgotado. A gente, às vezes, está esgotado por causa de todas essas questões.
junto ao corpo que lhe serve de prisão. Em vão esforços para sair dele. A gente está na carne, a gente está na encarnação, né? Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. Desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. A gente se sente apático. É um perigo. Nossa amiga psicóloga aí sabe que o degrau entre a melancolia, a tristeza, a mansidão, a lassidão, o abatimento para a depressão é logo ali. É uma escala, né? Crede-me, resistir com energia essas impressões que vos enfraquecem à vontade. Resista, lute com energia a essas impressões que vos enfraquecem à vontade. São inatas de todo espírito, de todos os homens, as aspirações para uma vida melhor. Todos nós queremos uma vida melhor, mas não as busqueis nesse mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. A gente espere, daqui a pouco ele... Cheguei, aquela historinha que viraliza, né? Aquela criança, olha eu aqui, né? Aquela vozinha da menina. Cheguei, pronto, cheguei. Daqui a pouco vai chegar, né? Lembrai-vos que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais. A gente não tem noção da missão que nos compete. Quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Cada um de nós, Ana, tem uma tarefa, tem uma missão a cumprir, que a gente não tem noção qual é. A nossa missão não é a de Jesus. A gente não toma conta de planeta, mas a gente toma conta do nosso mundo. Todas as missões têm que ser pensadas e refletidas e são solidárias. A missão do Brasil, a missão da América do Sul, a missão do planeta, a missão de cada um de nós. Todos nós estamos integrados a uma realidade maior. Não há a possibilidade da gente arrancar uma flor sem ferir uma estrela. Está tudo conectado. Então, nós temos uma responsabilidade no conceito, na sinfonia dos mundos. E cada um de nós temos o nosso mundo. Cada um de nós temos a nossa realidade, do micro ao macro. Uma célula do meu corpo tem uma função diferente em cada região que ela se encontra. A célula do cérebro tem uma função que é diferente da do coração, que é diferente da do estômago, que é diferente do intestino. Cada uma tem uma função diferente, mas no conjunto da obra, todas são solidárias. Porque se uma der errado, o organismo todo falece. O organismo todo, o tecido todo entra em colapso. Então, na sua casa, você é uma célula fundamental na sua família. No agrupamento social em que nos encontramos, nós somos uma célula fundamental na nossa família. Então, não tem célula mais importante que a outra, porque cada uma tem uma responsabilidade. Cada uma tem uma missão. Eu não posso achar que a minha função é a mais importante. Eu não posso preterir a função do outro, por mais inferior que eu julgue que ele o seja. O tecido social precisa da harmonia e da cumplicidade e da solidariedade de todas as partes. Então, a gente tem que compreender isso. E você tem uma missão nesse contexto. Seja a missão do amor, do equilíbrio, da bonança, da serenidade, do perdão, da capacidade de manter as coisas. Não sei qual é a sua missão. Não sei quais são as suas missões. Mas são as suas missões. Né? É como ele diz aqui. Lembrai-vos que durante o vosso degredo, o vosso estágio, o vosso momento na Terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais.
quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. A gente vai dar conta dessas obrigações que foram confiadas a cada um de nós. E vai ser perguntado a nós: o que fizestes, Edmundo, das tuas responsabilidades? Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Se no curso desse degredo provação, se neste momento, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós, sobre cada um de nós, desabarem os cuidados, as inquietações e as tribulações. É o que nós estamos assistindo. Tá chovendo, problema, dificuldade, né? Olha o conselho: sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos. Em outras palavras, o que se diz hoje: vamos para cima. Vamos para cima. Afrontai os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Ou seja, passa tudo, já já acaba, e eles estarão esperando por todos nós, os que hoje vibram pela nossa felicidade e pela nossa aventura. Então, esta sensação de melancolia, de tristeza, de abatimento é natural do espírito que mergulha na terra, porque todos nós aspiramos à felicidade. Então, quando a gente atravessa uma região de turbulência, é natural que vai, puxa vida, como está difícil, como está doloroso, como está escuro. Eu queria a luz. E a luz virá. Resistamos com energia, com força, com coragem e suportemos essa travessia. É o que o Espírito está dizendo aqui. Afrontai os resolutos, duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos. Então, meus irmãos, durante as aflições que ainda campeiam e povoam o universo da Terra, tenhamos fé, tenhamos coragem, tenhamos capacidade de enfrentar todo esse momento que a gente está enfrentando. Né? De novo, não foi dito aqui que seria fácil, mas está dito aqui de que precisamos resistir para suportar essa travessia. Né? Eu tenho certeza que Jesus nos acompanha, nos assiste. Você teve um testemunho. Nas horas da dificuldade, a página que você abre, ela vai refletir o consolo, a esperança, o apoio daquele corredor que está correndo a sua prova e está ali no momento que o corpo já não responde. Mas é como se tivesse alguém na sua frente dizendo: vamos, vamos, mais um passo, mais um pouquinho, é logo ali, vamos em frente, não desista, não caia, mais 100 metros, mais 200 metros. É um pouco isso que a gente está vivendo, porque a gente está exaurido, a gente está esgotado por toda essa marcha que a gente está caminhando. O psiquismo está denso, mas existe uma luz muito grande que a gente não consegue captar e perceber, gritando, empurrando, dizendo: vamos, vamos, vamos que a gente vai chegar. Né? Então, que a gente agradeça a Jesus essas oportunidades, que a gente tenha essa força, que a gente tenha essa coragem, porque ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém larga a mão de ninguém. Que a gente já possa compreender essa tarefa que nos compete, porque também é tarefa de cada um de nós nos ajudarmos uns aos outros. É tarefa de cada um de nós. A gente diz muitas vezes: não tem mais espaço para ajudar ninguém, não. A minha bagagem já está completa, eu não consigo mais atender e estender mão amiga, não dá. Está vendo, não, a minha tarefa, mas é sempre possível a gente conseguir fazer alguma coisa por alguém. Né? Porque é dando
que se recebe, é perdoando que se é perdoado, né? E é vivendo que se vive para a vida eterna, já nos ensina São Francisco de Assis, né? Então, que Jesus nos abençoe, nos inspire. Vamos ficando por aqui, nessa manhã de hoje, em mais esse estudo, em mais esse capítulo do Bem-aventurados os aflitos. De tudo isso, gente, quando a gente concluir esse capítulo, a gente vai entender que a aflição faz parte da paisagem da Terra. Mas a esperança, a força, a fé, a coragem, a resignação, a serenidade com a qual nós enfrentarmos esse momento vai nos trazer o amanhã de felicidade, de ventura, de alegria, de um momento que coroará com êxito a encarnação que a gente está passando. Coragem, meus irmãos, vamos em frente, que Jesus nos abençoe, né?